Estamos ao vivo? 8h30 agora, vou esperar o pessoal entrar. Sejam muito bem-vindos. Lani Nóbrega, Juliana, Susan, Lari, quem mais? Natália, Melissa, nossa, muita gente. Gente, sejam todos bem-vindos. Vou esperar o pessoal entrar aqui mais um pouquinho para apresentar a nossa live de hoje, né? Para abrir essa live. Essa live vai ser realizada com a Juliana Trentini, lá do perfil Fala Fono. Então, assim que ela entrar, eu vou pedir para ela se apresentar, mas ela é fonoaudióloga também, mãe, e trabalha com linguagem infantil, fala muito sobre o assunto, já escreveu livros sobre o assunto e hoje é sobre isso que nós vamos falar aqui, é o nosso tema, linguagem infantil. Deixa eu dar uma olhadinha para ver se ela já entrou aqui. Ainda não entrou. Respondam para mim. Saiu da live da Carol? Poxa, eu acabei de sair da live da Carol também, viu, Rosiane? Tava maravilhosa, né? Dela com a Silvia Marra. Mas eu acredito que elas vão deixar gravada e eu vou assistir até o final depois, porque tava muito legal. Estou aqui esperando a Ju entrar. Enquanto a Ju não entra, respondam pra mim, por favor, se vocês estão me vendo e ouvindo bem. E me falem de onde vocês são, de que cidade, de que estado. Sejam bem-vindos. Nuti. Nossa, tem bastante gente entrando. Da onde vocês são, gente? Vamos falando, vamos batendo um papo aqui enquanto a Ju não entra. Sabe que nós tínhamos combinado essa live para amanhã, precisamos antecipar por conta dessa vida de mãe, né? Eu tô com uma bebezinha e a Ju também tem uma bebezinha que já tá com, eu acho que ela é 3 meses mais velha que a minha, se não me engano. E é uma correria, né? Tem horário de dormir, horário certo, a gente depende de alguém pra ficar com o bebê pra gente poder fazer a live. E aí, acabou que amanhã não ia dar nem pra mim, nem pra ela e nós antecipamos. Deixa eu ver aqui, vocês estão falando de onde vocês são. São Luís, já fui em São Luís da Curso, adorei. Consegui turistar em São Luís, é muito linda a cidade. Então, me vendo e ouvindo bem, que bom. Ituiutaba, Rio Grande do Sul, Manaus, sempre falo que eu amei estar em Manaus. A Jaiane também acabou de sair da live da Carol. Gente, a live tava muito boa, né? Depois a gente vai todo mundo lá assistir a gravação. A Gisele de Juiz de Fora. A Gisele já fez curso comigo em BH, não fez? Eu me lembro de você. A Fono Adri Cruz aqui de Curitiba. Estamos pertinho. A Letícia agora tá comendo frutinha com o papai. E ele tá dando uma segurada nela, porque na verdade já era hora do soninho dela agora. E eu acabei marcando a live e arriscando. Vamos torcer para não ter chilique essa noite aqui de sono. Passo Fundo, Vitória da Conquista, Bahia, Salvador, mas tá morando em Portugal, que legal. Eu tenho um irmão que mora em Salvador, já fui muitas vezes pra lá e adoro. Também já dei curso. Paraguai, que legal, Nadine, seja muito bem-vinda. Que bacana, cruzando fronteiras, dicas da Fono. Gente, Curitiba, olha Curitiba representando, Taubaté, Aracaju. A Nuti tá pedindo para falar das rouquidões devido aos abusos vocais, mas o tema de hoje é linguagem infantil. Nós vamos falar com a Ju, que é super especialista no assunto. Mas a gente pode marcar uma outra live sobre isso com a Aline Fontes, que é especialista em voz e com certeza vai ter excelentes dicas aqui para passar para vocês, tá? João Pessoa, Teixeira de Freitas, gente, que legal. Vou dar mais uma olhadinha aqui para ver se a Ju entrou. A Rosiane tá perguntando quando eu vou em Manaus. Quando tiver convite para ir, e vou com todo prazer. Vamos ver se a Ju já entrou. Vamos ver. Ju, cadê você? A Ju não entrou ainda, gente. Eu vou dar uma introduzida, então, no nosso assunto pra gente não perder muito tempo. Oi, Cláudia, Maringá, Recife. Gente, já tem 72 pessoas aqui. Tô muito feliz com a presença de vocês. Enquanto a Ju não entra, eu vou dar uma introduzida aqui no assunto.
Nós colocamos assim um tema linguagem infantil, um tema muito amplo. E aí eu separei algumas perguntas para fazer para Ju e também vou deixar aberto aqui nos comentários para vocês enviarem perguntas para ela. Tem gente entrando aqui, vamos ver se é ela. Não, ainda não é ela. E por que que é importante a gente abordar esse tema assim publicamente aqui no Instagram? Se você que está me assistindo é fonoaudiólogo, provavelmente você sabe disso que eu vou te falar, mas se você é pai, mãe, educador, pode ser que você não saiba. Muitas vezes os pais ficam ansiosos para um desenvolvimento de fala das crianças e acabam estimulando, super estimulando, o que não é bacana de fazer, porque às vezes a criança recebe uma demanda além do que ela tem capacidade para responder e isso não vai ser positivo. E nós temos também aquela questão de que ele vai falar no tempinho dele, tá tudo certo, vamos esperar. E aí essa espera se prolonga, se prolonga, se prolonga e chega num ponto que já não devia ter esperado tanto, deveria já ter feito algum tipo de intervenção, levado para uma avaliação antes. Então eu separei aqui para perguntar para Ju, primeiro o que a levou para a área da linguagem, que eu não sei, né? Eu realmente pensei nessa pergunta agora antes da live. E como a criança aprende a falar, ela escreveu um livro Aprendendo a Falar. Então ela tem muito sobre isso a contribuir. Acho que ela entrou aqui, já vamos chamar. E aí eu já mando para vocês, já falo para vocês, já faço as perguntas diretamente para ela. Vamos lá. Ju, deixa eu adicionar. O pessoal tá vendo e ouvindo bem? Oi, gente, desculpa. Deu certo. Desculpa, fui pôr os três para dormir sozinha hoje. O marido não tá aqui. É perfeitamente compreensível, Ju. Eu já estava até falando pro pessoal, a gente teve até que mudar o dia da live, porque essa vida de mãe, a gente depende, né, de ter algum auxílio para ficar com as crianças, é normal. Você com 3 ainda, Eu não dei nem um tapa na cara, nem troquei a roupa. tá linda. Ju, olha quantas pessoas já para nossa live. Seja muito Uau! bem-vinda, muito, muito bem-vinda. Eu estava falando um pouco sobre você aqui agora, mas já queria te agradecer de antemão ter aceito o convite. Queria que você se apresentasse para o pessoal, falasse quem é você. Então, gente, eu não sou sempre assim, não, tá? Descabelada, sem maquiagem. Só 90% das vezes, tá? Eu sou Juliana Trentini, eu sou mãe, sou fono, principalmente mãe. Eu acho que ser mãe trouxe um diferencial para minha maneira de enxergar o desenvolvimento das crianças, o desenvolvimento da linguagem, a aquisição da linguagem, o desenvolvimento da fala e o comportamento humano. Então, assim, mudou muito a minha vida e é uma loucura, mas é uma delícia. E é isso, eu quase 3 anos atrás comecei o canal Fala Fono, né? E a gente foi ganhando tração, aí com o canal veio depois o pedido das pessoas mesmo de ter um livro, né? E aí eu lancei o livro, já faz mais de 1 ano. Isso, fala É aquele esse livro aí. aqui. Ela foi mais rápida que eu ia mandar pra ela comprou, gente. Ela falou, não, faço questão de prestigiar, não sei o quê. Mas é claro. E, e tem sido muito legal, assim, o retorno das pessoas, né, com relação, não só ao livro, né, e os vídeos e tal, mas eu acho que também a minha forma de expor a maternidade, né, e a realidade, né, assim, sem Sem maquiagem, né. expectativa e realidade, né? Exato, Sabe que você comentou agora que você mudou a sua forma de ver, né, o desenvolvimento de linguagem e até o comportamento humano depois que se tornou mãe. E pelo menos para mim, acredito que para você também, a gente muda também o nosso olhar para as mães. Eu acho que totalmente, hoje eu me nossa. tornei uma terapeuta muito mais empática com as mães, de entender que nem tudo que a gente vê na teoria dá certo de aplicar na prática, né? De às vezes a gente ter que ter um jogo de cintura para lidar com algumas situações. Acho que a maternidade traz isso pra gente também, né? Com certeza, eu tive que dar chupeta pro Lucas. Morria Eu de não dei pra ver se vergonha. Eu não mas eu deixava tirar tentei. foto. A Eu gente não morre deixava de medo tirar de ser foto. julgada, né? É, Hoje
eu queria começar fazendo uma pergunta para você, que é o que te levou a estudar bastante sobre linguagem infantil? Foi lá na faculdade que você já se interessava por essa área de atuação, ou isso veio para você com a maternidade? Olha, me formei na Unicamp, né? E lá a Uhum, gente tem o privilégio de ter o IEL, que é um Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp, que é, uhum. assim, o ninho da linguagem no Brasil, né? Os grandes pensadores. Então, a gente teve aula com muitos professores que a maioria dos fonoaudiólogos só ouvem o nome, né? E a gente estava ali convivendo diretamente com eles, como a Masa, a Fausta, até Cláudia Lemos, tivemos aula com ela. Então, assim, isso me influenciou bastante, né? Fui influenciada, daquele hashtag Aham, fui influenciada, fui influenciada. aham. Mas era muito difícil de compreender, assim, eu tentava entender o que elas estavam falando e parecia que eu estava sempre na superfície, assim, que eu nunca conseguia chegar no centro da coisa, né? Uhum. E passei, me formei e tal, gostava de linguagem, fiz iniciação científica em linguagem, com uma professora linguista, inclusive, a doutora Ivani. E depois que eu fui mãe, que aí eu tive o Lucas, e aí eu mergulhei, né? Falei, não, meu filho, eu vou. Nossa, imagina, eu levei 7 anos para engravidar dele. Nossa, é. 7 anos tentando. A gente chegou a fazer inseminação, a gente chegou a fazer um monte de coisa. Caramba. E aí, quando eu tive o Lucas, né, me realizei na maternidade. Mas foi, assim, foi como se estivesse saindo, abrindo uma janela, assim, um laboratório de linguagem ali, ao céu aberto, sabe, na minha Sim. frente, eu vendo a coisa acontecer. Foi assim, foi fascinante. E muitas fichas caíram. É como se fosse um quebra-cabeça cada matéria que eu fiz, né? Mas eu Uhum. só consegui montar o quebra-cabeça depois que eu vi a coisa acontecendo dia após dia, quando o Lucas aprendeu a falar. Sim. Porque quando a gente tem o filho, a gente vê isso diariamente e 24 horas por dia, né? É É impressionante. muito intenso. Às vezes eles adquirem uma habilidade assim, de um dia para o outro, de um momento para o outro, você percebe a criança, o bebê, fazendo algo que ela ainda não conseguia antes. Então é Isso. realmente mágico. É Eu falo muito que fascinante, né? é o meu mini laboratório também. É a minha mini É. cobaia, eu brinco. Mas é muito gostoso. E Ju, eu combinei aqui com o pessoal o seguinte, eu até separei algumas perguntas para fazer para você, mas eu vou abrir para eles mandarem perguntinhas aqui também, tudo bem? Claro. Tá? Então, o que eu Vamos queria que ver. você falasse um pouco é sobre, assim, né, de forma resumida, claro, porque é um universo imenso, mas como a criança aprende a falar. O seu livro chama Aprendendo a Falar, e aqui você dá diversas dicas, inclusive esse livro é legal não só para fonoaudiólogos, pessoal, mas para os pais, para os educadores, para todas as pessoas que lidam com crianças, porque ele traz de forma bem didática, assim, bem fácil de entender, esse processo de aprendizado da fala. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como a criança aprende a falar. Então acontece basicamente, vamos construir uma casa, né? Onde o alicerce da casa é o desenvolvimento sensório-motor. Então, os processamentos que a criança aprende, processamento auditivo, processamento visual, ela aprende a enxergar, ela aprende a ouvir, ela aprende, né? Ela integra uma coisa com a outra, ela começa a ter entendimento de mundo, e isso é a base, né? Nessa base, a criança constrói, né? O conhecimento dela de linguagem, ela começa a mergulhar na linguagem, ela é convidada pelo adulto, né? Ela, na verdade, ela entra, a gente fala assim que a linguagem ela é parte constitutiva do sujeito. Ou seja, sem a linguagem, não existe uma pessoa. Né? Então, a Uhum. criança só é um ser humano porque ela empresta da linguagem da mãe para ser. Né? E elas entram Uhum. nessa simbiose e a criança é participante ali. Tá. Daí depois ela começa a se projetar para além da mãe, né? E mergulhar na linguagem. Ela é convidada a outras, né, experiências. E ela começa a construir as paredes, que são os conhecimentos dela de linguagem. Na verdade, a gente fala que nem não é a criança que aprende linguagem, ela é aprendida pela linguagem, ela não tem escolha, né? Ela se molha, porque ela está na chuva da linguagem. O dia inteiro ouvindo palavras, procurando sentido em tudo, porque o cérebro foi constituído, a arquitetura dele é feita para procurar sentido em tudo. Pode ver que as pessoas, às vezes,
Quando você fala assim, eu passei mal. Mas será que foi o que você bebeu? Será que foi o shampoo que você passou? Será que foi uma... As pessoas ficam, né, Investiga. viajam, assim, mas viajam na maionese. Pensando que pode ser até uma lua. Enfim, a gente Aham. procura muito sentido. Isso é muito do humano, né? E Uhum. isso é a nossa programação, né? Os inatistas, né, de Chomsky diriam que é a gramática universal ali operando, né? Nós somos feitos para isso, né? Nosso Aham. maquinário é feito para isso. E aí, construídas as paredes, né? Simultaneamente, vem a fala, que é um processo paralelo, né? Que Uhum. acontece paralelo à linguagem ali, mas que uma depende da outra. Então, assim, se a gente não consegue colocar a linguagem em uso, seja através da fala, ou de língua de sinais, ou de uma comunicação alternativa, a gente não consegue desenvolver plenamente a linguagem. Então, ela se desenvolve no uso também. E da mesma forma, se a gente não entende de linguagem, a gente não aprende a falar, né? A gente não sente motivação para falar, e falar é uma coisa difícil pra caramba, né? Aham. Então, Envolve uma série de habilidades. e aí, mas assim, se eu fosse resumir em uma palavra, como que a criança aprende a falar? Ela aprende estando inserida na cultura falante, né? Sim, e com os estímulos e com as interações que ela recebe. Isso que você Isso. falou de ter o alicerce da linguagem é muito interessante e importante da gente colocar, porque é muito comum os pais procurarem um fonoaudiólogo com a queixa de que a criança não fala. E eu sempre levanto essa questão. Vamos investigar outros aspectos de linguagem que muitas vezes precedem a fala? Então, será que essa Uhum. criança compreende? Ela sabe dar tchauzinho, se ela sabe, quando você fala mandar beijo, ela responde a um comando, um pedido de uma ordem simples, na verdade. Ela Você tá dá uma ordem entendendo o que tá simples, a acontecendo, né? criança, sim, ela mostra a intenção de se comunicar, então tem todo um universo Tem. que envolve a criança antes da fala, tem Antes da todo palavra, um né? universo, isso, antes Que da é da palavra, linguagem. é, existe um universo de habilidades que a criança possui e outras formas dela se comunicar que não por meio da fala. E aí, Uhum. inserida nesse meio, né, entre os estímulos de convivência social, é que vem mesmo a fala. Muito bom. É interessante a gente notar assim que não é a criança sozinha que aprende a falar, né? Estando inserida na cultura humana, ela já vai aprender a falar, né? A linguagem ela flui do ser linguisticamente competente para o linguisticamente menos competente, que está aprendendo, né? Então Aham. ela vai da gente, então ela precisa, né, ter esse espelhamento com a mãe, ter essa conexão, ter uma relação para além da mãe. Ela Sim. precisa ter muitos, eles chamam de relações de reciprocidade. É quando a criança faz uma gracinha, a gente ri. Quando a criança aponta, olha só que legal. Quer dizer, tem alguém respondendo, dia após dia, respondendo para ela, né? E isso é o convite dela para participar desse universo. Sim, é um reforço positivo, né? Às vezes ela faz alguma coisa até sem intenção comunicativa, mas quando ela vai recebendo esse reforço, esse afeto durante a Uhum. comunicação, é o que faz com que ela comece a correlacionar e compreender as Isso. Aí ela coisas, fala, né? opa, peraí, isso aqui é legal, né? Aham. Isso, Ela exatamente. percebe que deu ibope, né? Aham. Outra coisinha que eu queria te perguntar é o seguinte: nós temos dois cenários que são bastante frequentes também, quando os pais procuram um fonoaudiólogo. O primeiro deles são aqueles pais extremamente ansiosos, querendo Uhum. que a criança fale muito mais do que ela tem capacidade para falar naquela idade, naquele momento. Então, tentando estimular, eles acabam super estimulando, sobrecarregando aquela criança. Pressionando, Então, né? e aí eu queria que você falasse algumas atitudes que os pais ou os cuidadores em geral podem ter que sejam negativas nesse sentido do desenvolvimento de fala e linguagem, que não ajudam. Às vezes eles tentam fazer pensando em ajudar, mas Uhum. não colaboram. O que seria negativo nesse sentido que você poderia citar? Eu acho que pressionar, encher a criança de perguntas, ainda mais quando assim, quando é uma criança que tem dificuldade, né? Ela tem consciência da dificuldade dela, ela pode ficar muito acuada se toda vez que a gente vai falar com ela, a gente enche ela de pergunta. Se uma criança, Uhum. aqui a maioria é fono aqui, né? Você pega uma criança que não fala, queixa que ela não fala, você não vai falar, oi, bom dia, tudo bem? Como é seu nome? É, Quer dizer, você porque já tá.
você tá pegando a dificuldade dela e esfregando na cara dela, falando, ó, eu sou só mais um que vai te encher o saco. Aham, com Não, certeza. gente. Você senta e fala, vem cá, olha só, vou te mostrar umas coisas que eu tenho aqui. Olha esse brinquedo aqui. Qual que você gosta mais? Aí ela não precisa falar, ela pode apontar. Você aponta pra ela, fala, esse ou aquele? Porque você tá dando pistas pra ela de como ela pode se comunicar sem ser falando. E aí você vai conquistando a criança. Então, o que que os pais fazem de errado? Você me perguntou. Primeiro, eles pressionam muito, né? Gera um ambiente que a tensão está elevada porque aquela criança não fala. Inclusive verbalizam para os outros. Ah, meu filho não fala. Ah, ele não fala, ele é assim mesmo. Ah, não, amiga, não, ele não fala. Qual é o nome dele? Aí você fala, é João, ele não fala, não. Né? Então, assim, o que Falar você para a pode fazer? criança também é, Você tem que né? dar uma chance para a criança falar, né? Sim. Mas se Uhum. ela não conseguir, para não ficar aquele vácuo, aquele vazio, aquela situação Te constrangedora, ajuda. você fala, o nome dela é João, né? O Sim. nome dele é João. Tem uma pergunta aqui que eu gostei bastante. Deixa eu voltar. Deixa eu Crianças só que falar mais falam. uma coisinha. Ah, Peraí, que me desculpa. ocorreu agora. Aham. Outra coisa seria não empoderar a linguagem não verbal da criança. Então, a criança Ótimo. aponta e fala que ela quer água. Você fala, o que que você quer? Tipo assim, enquanto você não falar, não vou te dar, Aham. né? Todo esse esforço que você está fazendo para apontar não é suficiente para mim. Eu quero que você fala. Se Por você não mais que falar, eu fale não vou te dar. errado, mas que tente falar. Não, gente. Então assim, você tem que jogar no time da criança, né? Jogar frescobol com a criança e não tênis, um tentando derrubar a bola do outro, né? Criar É verdade. um ambiente, uma situação, né? Não, Sim. você generosamente vai do que a criança tem condições de fazer e convida ela, porque é muito legal, a fazer o que você tem condições de fazer e você acredita que ela também tem, com uma ajudinha, com investimento emocional ali. Com certeza. Ó, a pergunta que eu gostei aqui foi a Gi que fez o seguinte: crianças que falam de tudo bem cedo são mais inteligentes que as outras? Não, Não. Você quer não. responder? Ou eu respondo? Pode responder. É o seguinte, existem crianças, na verdade, eu tô até vendo muito isso com a minha própria filha. Eu até baixei um aplicativo que chama Semanas Mágicas, que ele fala dos saltos de desenvolvimento, o que, que o bebê pode ter desenvolvido dentro de um período ou não. E aí você abre esse aplicativo e você vê lá 10 habilidades diferentes. E aí você fala, meu Deus, mas a minha filha não faz isso, isso, isso e isso. Ah, mas ela faz outras coisas. Ou seja, a criança que fala muito, ela talvez tenha uma habilidade maior para o desenvolvimento de fala do que outras, mas cada criança vai ter como é que eu posso dizer? Uma aptidão para um determinado tipo de habilidade diferente. Então, tá, aquela criança, ela fala muito e você vai ver que talvez ela não tenha uma coordenação motora tão boa, não que seja ruim, mas tão boa Uhum. quanto a de outra criança, que já consegue fazer coisas que ela ainda não consegue. Então, falar muito, falar bem, não significa que ela seja mais inteligente. Talvez significa que ela tenha essa Uhum. habilidade melhor desenvolvida do que outras, né? Então não tem nada a ver com inteligência, A né? gente tem todo mundo nasce, né, geneticamente com uma condição de desenvolver a linguagem, né? Alguns vão ter mais facilidade e outros vão ter mais dificuldade. Aí tem as condições genéticas, né, e as condições ambientais que vão influenciar nisso, no quanto a criança vai desenvolver a linguagem. Na inteligência, a gente tem a inteligência verbal e a inteligência não verbal também, né? Então, uma criança pode ter um transtorno de linguagem, inclusive, e quando ela é avaliada na outra parte da inteligência, ela performa normal, né? Ela Uhum, pode ter um problema só de linguagem. Dito isso, se a criança não desenvolve uma linguagem até um certo período crítico ali, optimal, ela pode sim ter danos irreversíveis na sua capacidade de raciocínio. Então, uhum, vamos supor que é uma criança com surdez profunda e ela foi privada, o que acontecia muito antigamente, antes das escolas dos surdos, antes das línguas de sinais, né? Ela é privada de um sistema linguístico por não ter acesso, né, sensorial, e ela uhum. desenvolvia, sim, um grau de retardo mental por causa disso, por não ter
durante esse período optimal do desenvolvimento, ter acesso à língua, né? Ou mesmo Sim. casos raros, mas casos de crianças que foram criadas fora da cultura humana, foram criadas sozinhas, foram criadas em jaulas, enfim, umas barbaridades que aconteceu antes de 1800 e bolinha, que a gente tem na literatura que isso existe, sabe? Que precisa Uhum. desenvolver a linguagem. Mas assim, uma vez me perguntaram para mim, todo mundo nasce com a mesma condição de desenvolver a fala? Não. Né? Não. Nem de jogar futebol, nem de basquete, nem de ser Sim, modelo, nem de nada. Cada um vai ter a sua ali, né? Mas sim. a gente, Sim. Tem outra pergunta aqui, ó, da Kátia. Meu filho acabou de fazer 4 anos, ele fala praticamente tudo, mas não sabe dialogar, não consegue me falar como foi seu dia na escola, por exemplo. qual a idade? Desculpa, 4 anos. 4 anos. Posso responder? Pode. Você está convidada aqui Então, para responder essa. Pode responder. a gente divide em 3 partes, né? A gente falou bastante da linguagem, a gente falou bastante da fala. O que a gente não falou foi da comunicação, que é o uso, né, da fala. Então, Uhum. são coisas diferentes que se desenvolvem em paralelo. Ela pode estar tendo aí uma dificuldade em construir uma narrativa, né? Não é fácil construir uma narrativa. Pode ser uma questão de linguagem, de sintaxe, de montar as frases, ela não consegue se expressar, ou ela pode mesmo não ter um desenvolvimento comunicativo tão grande, não ter uma intenção comunicativa, não achar que ela, socialmente falando, ela deve respostas aos outros ou explicar o que acontece, sabe? Ela não está ligada nessas coisas. E pode Sim. ser um sinal que às vezes está associado a alguns biomédicas mesmo, né? Sim, é importante nesse caso buscar sim uma avaliação fonoaudiológica, porque a criança pode ter essa dificuldade para construir o diálogo, para construir um ordenamento do que ela quer falar por N motivos. Então ela precisa ser avaliada para saber o porquê dessa dificuldade e a fono saber como intervir. Mas se eu posso dar aqui uma dica de atividade que você em casa pode desenvolver com essa criança, sabe aqueles jogos de sequências lógicas que tem, por exemplo, um menininho com a sementinha na mão, aí ele cava um buraquinho na terra, coloca a sementinha e no final mostra a florzinha que nasceu? Então, esse tipo de atividade é legal porque você vai mostrando, você tem um reforço visual, um apoio visual para que ele consiga contar uma história de acordo com o que ele conseguir ver na figura. Então, primeiro ele vai montar a sequência visualmente. E aí depois ele vai construindo aos poucos. Mas eu vou Ótimo. reforçar também que isso não é um tratamento, isso é uma dica para você trabalhar essa questão da ordem do diálogo, né? Dele conseguir. Talvez ele não esteja conversando para você sobre o que ele fez na escola, porque ele não consegue organizar o que ele quer dizer, com começo, meio e fim. E aí esse tipo de atividade pode ajudar. E quando É um você pouco fizer, É pode um pouco falar. nebuloso, assim, até que ponto ele não consegue, não conversa, ele não dialoga, ele não monta uma narrativa, ou até que ponto ele não quer. Porque muitos pais torturam as Sim, crianças que acabaram de chegar da escola, também cansados, tem isso. com fome, irritados, querendo comer, e vem o caminho inteiro do carro perguntando: como foi seu dia? Como foi seu dia? Como foi seu dia? E a criança não tem energia Então, para é montar a legal, às narrativa. vezes, substituir a pergunta como foi seu dia na escola por perguntas que ele consiga responder de forma mais objetiva. Porque durante Isso. o dia na escola ele fez várias coisas. Ele fez o lanchinho, ele brincou, ele fez atividades. E se você perguntar, por exemplo, filho, como foi a aula de artes hoje? O que você fez na aula de artes? Então, uma coisa mais específica para ele Então, poder o te que você comeu responder. no lanche? O que você comeu no lanche ou do que você brincou na hora do intervalo é Isso. menos amplo do que você falar o que você fez hoje na escola, porque aí ele vai começar a pensar. Aí geralmente você pergunta assim: foi legal na escola? Foi. 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 Aí eles dão essa resposta assim, né? É. Não, então você pode fazer perguntas que ele consiga responder de forma mais objetiva e para ajudar nessa questão de construção do diálogo, essa atividade de sequência lógica também pode ser bem interessante, né? Minha filha Ceci, ela vai fazer 5 anos e o Uhum. desenvolvimento dela, ao meu ver, é dentro do normal. Hoje ela foi na fono pela primeira vez, que ela tá com... Ai, Assim, ela tem a fono da audição, né, que ela já tem o tratamento, mas agora ela foi na fono da fala mesmo, porque ela tá com uma distorção num fonema lá.
Então a gente vai tentar Aham, arrumar. Ela enfim, é muita intimidade para eu conseguir fazer com ela, levar ela na fono. aham. E ela fala bem tudo, só que ela tem dificuldade de contar uma coisa, por exemplo, se vamos supor que tem um conteúdo emocional, ela brigou com alguém. Então, a emoção é tão forte que ela não consegue, muitas vezes, se expressar. Quer dizer, ela Uhum. tá aprendendo ainda a revelar tudo isso, né? E É, eu não pergunto pra ela como foi seu dia na escola. Então, assim, para a criança lembrar tudo o que foi, enfiar numa sequência lógica, porque às vezes nem ela tem gaps ali, tem coisas que ela não lembra, ela vai ter que inventar para preencher, né? E aham. recontar tudo aquilo, gente, é um trabalho faraônico, né? É. Então vamos fazendo perguntas mais pontuais que eu acho que pode ajudar nesse sentido também. Ó, tem outra. Deixa eu ver. Meu filho tem 2 anos e meio, não forma palavras, falta. Acho que fala mamãe, papai, água. Tô fazendo o possível para conseguir consulta com fono. É, com 2 anos e meio, eles já devem formar pelo menos pequenas frases, assim, né? Quero água, quer papai. Então, vá mesmo à consulta na fono, porque vai ser importante. A Lívia falou que a prova é viva disso, a filha dela fala bastante, mas demorou para brincar na cama elástica, daquele exemplo que eu falei. Gente, eu vivi, a gente como fono, e agora eu como mãe também, eu fico um pouco ansiosa, às vezes eu tenho que conter essa ansiedade com a Letícia também. Então, eu estava até respondendo esses dias nos stories o seguinte: eu faço vídeos da Letícia de vez em quando aqui, e uma vez eu mostrei ela falando pá, 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 mamã. E aí uma seguidora mandou assim pra mim: eu tenho um bebê da mesma idade, mas ele ainda não faz isso. Ele só fala sons. Mas ele não junta, ele não fala sílabas, assim. Será que tem algum problema? Eu falei: calma, vamos evitar as comparações assim. Eu falei: É. seu filho, às vezes, tem habilidades desenvolvidas que a minha não tem. Aí eu falei pra ela da minha ansiedade. Eu vejo bebês da idade da Letícia, que tá com 8 meses agora, que já engatinham. Ela não engatinha, ela se arrasta um pouco no chão, mas ela prefere ficar sentadinha brincando com os brinquedinhos dela. Então, ela é uma matraquinha. Ela fica, pá, 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 mas ela não tem essa iniciativa de tentar levantar, como outros bebês da mesma idade eu vejo que tem. E aí essa mãe que tinha me mandado a mensagem falou: poxa, é verdade, o meu filho já engatinha. Eu falei: tá vendo? Então a gente tem que conter essa ansiedade e entender que cada criança vai, vamos supor, vai selecionar, né, o que ela vai Sim. desenvolver ou vai desenvolver de acordo com o ambiente, com os tipos de estímulos que ela recebe, né? E se você for fazer algum tipo de comparação, compara com as médias ali, né? Não compara com uma Sim. criança que é prodígio, porque a gente tem umas crianças que com 1 ano e meio fazem frases que me deixam de queixo caído, sabe? Né? Uhum. Parabéns. Aí às vezes mais a mãe fala, será que ela é superdotada? Como se superdotação fosse uma coisa boa, né? Aham, Mas assim, enfim, mas assim, o que eu quero dizer, compara com a média, né? Eu até você falou dessas crianças que têm um desenvolvimento muito assim. Eu tenho uma sobrinha que eu sempre me impressionei muito com ela. E tem até uma historinha dela que eu sempre conto nos cursos, que eu vou contar aqui rapidinho. Ela tinha 3 anos e meio, 4 anos na época, mais ou menos, e eu tava fazendo um bolo e ela tava na cadeira em cima, assim, da cadeira me olhando. E aí eu coloquei os ingredientes e tal, e ela falou assim pra mim: pronto, tia Paula, só falta bater. Aí o pai dela, meu irmão, passou e falou assim: batermos, né, Carol? Aí ela virou pra ele assim, na hora, e falou assim: não, papai, quem vai bater é a tia Paula, eu só tô olhando. Eu falei: nossa, podia ter dormido sem essa, sabe? Ela tinha umas sacadas assim, umas coisas que eu achava que era muito além para a idade dela. Mas aí, se a gente vai investigar, pode ter outras coisinhas que ela não tem tanta habilidade assim, né? Então, vamos conter a ansiedade e quando É, for comparar, comparar com um grupo de crianças da mesma idade e com que os marcos do desenvolvimento, né? E não exato. uma criança só. Deixa eu ver se tem mais perguntinhas aqui. Bom, meu filho tem 1 ano e 8 meses e não gosta de obedecer comandos. Não gosta. Faz quando quer, às vezes dá tchau e até pro desenho, quando a gente pede, não faz. É normal ou devo me preocupar? Aí, Ju, você tem um laboratório de 3, 2, né? Porque a Mila ainda é pequenininha. Assim, tem a questão de não quer seguir comandos, né?
e tem a questão de não sabe seguir comandos. E a gente percebe, e também acontece muito com a criança que ela é massacrada por comandos, porque a mãe quer ver ela seguindo os comandos para poder contar quantos comandos ela segue. Então, assim, se a criança tá lá assistindo um desenho super legal e você fala, fulano, guarda os brinquedos agora. Olha, sinto muito, meu filho vai fazer 8 anos, eu faço isso e não funciona. Né? Mas se você falar assim, fulano, vamos fazer uma coisa que ele goste, né? Então, vamos pegar seu sapato para sair para brincar? Para passear no parquinho, né? Então, e a criança vai lá e pega, né? Ou se ela não tá distraída com uma coisa, ela tá ali no momento de frente para você e vocês estão juntos interagindo, e você fala assim, pega para mim o patinho, né? Aí a criança não pega, mas você vê que ela olha pro patinho. Você entendeu? Entendeu? Às vezes ela só não quer pegar, ela entendeu. Então, assim, é sutil. Então, esse tipo de avaliação a gente deixa para os especialistas. Às vezes é meio nebuloso, até que ponto a criança não sabe seguir comandos, ou é uma questão de personalidade, ou a mãe está sendo massacrando a criança, está sendo muito maçante e a criança não vou. Tem que, né? Minha filha, por exemplo, a Ceci, ela adora lavar a mão. Adora lavar a mão, adora mexer com água. Então, se ela tá fazendo uma coisa e eu não quero que ela faça, é mais fácil eu falar pra mim, Ceci, vai lavar a mão, do que Ceci, para de fazer isso, entendeu? Então, eu falo, vai lavar a mão. A meu filho já é o contrário, ele não é muito fã de lavar a mão. Então, assim, cada um tem a personalidade deles também, né? Sim, isso influencia bastante. Vamos ver se tem mais pergunta aqui. Olha só, Charlene. Minha filha tem 2 anos e 5 meses e fala poucas palavras. Já está na fono há 3 meses. Vejo melhora, mas será que precisaria começar uma terapia ocupacional? Calma. Né? Tem alguma questão aí, né? Tem alguma questão de processamento sensorial, tem alguma questão de atividade de vida diária, de independência, né? Assim, contribui. Se você vê que tem alguma questão, eu acho super a favor de trabalhar junto, né? Se o problema for só a fala e ela já tá na fono e você já tá vendo melhora, acalma o coração, vai seguindo as orientações da fono, que dá tudo certo, né? E assim, eu tenho um problema com isso. Ah, minha filha já está na 4ª sessão, como se já tivesse há 4 anos na fono, né? Às vezes no tempo da fono nem termina a avaliação ainda, né? E pro pai a ansiedade é tanta que nossa, já tá na 4ª sessão. Ó, a Raquel falou assim, meu filho tem 2 anos e 5 meses, não fala nadinha, só mamãe, papai, água. E patati patatá. Ou seja, não é nadinha, né? Já deu 5 palavras. Já fala alguma coisa. Já pensei até em autismo. Estou tentando conseguir consulta com a fono e neuro. Então, você quer responder, Ju? Ou eu respondo? Com 2 anos e 5 meses, e se realmente a criança só consegue pronunciar 5 palavras, já seria um atraso significativo na parte da fala. A gente não sabe como é que tá a linguagem aí. Mas já que você vai procurar um neuro, por que você não vai antes numa fono, pede para ela uma avaliação com um relatório, já vai chegar no neuro com o relatório da fono. Daí ele vai ter um respaldo para poder dar uma opinião melhor. É verdade, boa, excelente dica, muito boa. E também, gente, criança que não fala não necessariamente é autista. Existe aí uma infinidade de questões que devem ser avaliadas. É porque hoje em dia tem qualquer coisa, o pessoal fala, ai meu Deus, será que é autismo? Então, tem que avaliar, tem mesmo que levar no profissional para saber. Deixa eu ver. A Karen colocou assim, no caso da pergunta da Kátia, acho interessante também considerar como a mãe está perguntando como foi o dia na escola. Aí nós comentamos sobre isso. Deixa eu ver. Deixa eu ver se tem mais. Nossa, rodou muito aqui, gente. Eu vou baixar, porque eu tô nas perguntas lá do começo. Não sei nem se o pessoal tá aqui na live ainda. Deixa eu ver. E quando a criança, aos 3 anos, não responde pelo nome e faz pouco contato visual, seria algum distúrbio? Não tem características autísticas. Então, entra naquela questão de ter que levar para avaliação, né, Ju? Mas assim, com 3 anos, que a gente faz a projeção, né? Tem a criança normal, tem a criança que tá ali na média, né? A criança que dentro do desenvolvimento normal tá um pouquinho fora da média, mas ainda tá dentro da normalidade, né? Mas não tá ali no que a gente espera. Aí tem a criança com atraso. E aí depois a gente pensa nos transtornos. Quando a gente vai pensar numa criança com 3 anos que não atende pelo nome, já é um sinal forte, né, de que tem uma dificuldade maior aí. Então seria muito importante ir atrás o quanto antes. Sim.
E aqui tem uma outra pergunta do Davidson, que é muito. Não sei se é Davidson ou Amanda, né? Porque tá os nomes aqui juntos. Mas, ó, meu filho tem 2 anos e moramos nos Estados Unidos. A Ju tem experiência em morar fora. Qual seria a porcentagem de inglês e português para falar em casa, para não atrapalhar o desenvolvimento? E aí, Ju, conta um pouco da sua experiência com isso, bilinguismo. Eu vou só para vocês em off, hein? Estou escrevendo um livro Ah. sobre bilinguismo. Ai, que maravilha, porque a gente tem pouca Então, publicação sobre isso, né? com sorte, se as viroses me ajudarem, eu consigo terminar esse ano. Assim, não existe uma receita, porque o bilinguismo não é um fator que leva ao atraso de fala. O bilinguismo ele é muito natural, né? A maior parte da população mundial, segundo a ONU, estima, fala 2 idiomas ou mais. Então é muito natural para uma criança desenvolver 2 línguas. É a mesma coisa que você falar assim, olha, meu filho vai jogar futebol e basquete. Qual a porcentagem de aulas que ele tem que ter futebol e basquete para não atrapalhar o desenvolvimento motor dele? Não é para atrapalhar. Não é para atrapalhar, Uhum. né? A sua grande dúvida deveria ser assim: como eu faço para oferecer para o meu filho um estímulo equilibrado o suficiente para que ele consiga desenvolver uma fluência e manter uma fluência nas 2 línguas, né? E a gente sabe que isso oscila ao longo da vida. Então, tem momentos que a criança é mais fluente numa língua e ela pode ser menos conforme o uso, né, a necessidade ambiental. Então, se você mora fora do Brasil, nos Estados Unidos, onde o inglês é a língua prestigiada, se eu fosse você, eu priorizaria o ensino do português em casa, Uhum. porque vai ser o único ambiente que a criança vai ter a chance, né, de realmente desenvolver a língua, né? Nos outros todos os ambientes ela vai desenvolver o inglês, que já carrega essa carga social de ser mais prestigiado, de ser mais valorizado, né? Uhum. Com certeza. Gente, já estamos quase chegando no final da live. Então, eu quero agradecer a todo mundo que mandou perguntas. Ju, nós estamos com 173 pessoas online. Nós recebemos muitas perguntas aqui. Até peço desculpa para quem eu não consegui ver a pergunta, porque eu fui rolando aqui, vendo o que dava para responder, mas já agradeço. E queria, para finalizar assim, que você desse algumas dicas para estimular e promover um bom desenvolvimento de linguagem com as crianças de um modo geral. E antes de você passar as dicas, eu queria lembrar aqui, quem está nos assistindo, o seguinte, que estimular não é tratar. Então, por exemplo, se você tem uma criança que ela tem dificuldade, que você percebe que ela não está se desenvolvendo de acordo com o que é esperado para a idade dela, e aí você busca dicas na internet de como estimular, não vai ser eficiente, porque essa criança vai precisar de estímulos muito específicos. Ela precisa passar por uma avaliação profissional para entender o que está causando essa dificuldade dela. E aí a estimulação vai ser uma intervenção. Quando nós falamos aqui de dicas para estimulação de linguagem, é para aquela criança que está se desenvolvendo normalmente, mas você pode promover um bom desenvolvimento, que ela consiga o máximo do potencial que ela tem para se comunicar, para se desenvolver. Então, dicas são sempre nesse sentido e não substituem um tratamento quando há necessidade dele, ok? Então, eu gosto de deixar isso claro para o pessoal, porque às vezes eu recebo algumas mensagens assim, você está passando práticas fonoaudiológicas na internet. E não é isso. O que nós fazemos são orientações. Então, o que eu estou pedindo para a Ju aqui agora, é que ela passe orientações de como os pais, os educadores, pessoas que convivem com crianças, podem fazer para estimular, dicas para estimular um bom desenvolvimento de fala e linguagem. Legal. Dentro da minha linha, né, de teórica, assim, que a gente segue. Deixa eu ver se esse livro tá aqui. Esse livro aqui é muito bom, chama The Social World of the Children Learning to Talk. E ele fala assim que a criança, ela é convidada pelo adulto ao diálogo, né, à interação. E cabe ao adulto, eles usam um termo que é hold the ground, que significa segurar a atenção da criança, manter essa conexão. É responsabilidade do adulto, até que a criança tenha condições, repertório, desenvolvimento suficiente para ela ficar, mãe, ô mãe, você vai vir aqui? Ô mãe, não. Enquanto a criança ela não consegue isso, é sua responsabilidade de buscar ela.
tá? Uhum. Porque é muito fácil a gente ceder à tentação de ter uns 5 minutos de sossego para fazer alguma coisa. E aos poucos, esses 5 minutos vai virando 10, 10 vai virando 20, 2 horas, 3 horas. Quando você vê, você já não tem mais tanta conexão com a sua criança já não tem mais tanta habilidade de prestar atenção em você, você tem dificuldade, você fica chamando ela pra... e já fica tudo muito mais difícil. Então, eu acho importante a gente ter essa responsabilidade de segurar essa conexão, né? E manter esse diálogo com o bebê. A gente convida sorrindo, olhando para ele, respondendo. Se ele faz, você fala, o que que você quer, né? Ou então fala, oi, minha corujinha, né? Então, assim, você Aham. tá ali sempre convidando ele, né, para o diálogo, para a conexão, para a interação, até que a criança já esteja autônoma, né? E eu acho que é isso, acho que essa é a principal dica, eu acho que esse é o principal fator hoje dos atrasos. Sim. E aí, nesse sentido de cair na tentação de ter 5, 10, 15, 20 minutinhos de sossego, os pais hoje em dia apelam muito para as telas, Exato. que acabam contribuindo para os atrasos de linguagem, né? Sim, Porque até se você quiser falar um pouquinho sobre isso, eu já vi que você fez um é, post maravilhoso sobre o uso de telas lá no perfil dela, Fala Pouco Fono. Tem um post que ela falou muito bem sobre isso, mas queria que você falasse aqui ao vivo pro pessoal. teve um escândalo que até que foi anunciado, acho que não faz muitos anos atrás, que existia dentro, agora, era da Apple ou era do Google, eu não lembro, numa dessas grandes assim, uma Aham. pessoa responsável por estudar e transformar os eletrônicos em atrativos para as crianças. A responsabilidade dele era aumentar a média de quantidade de uso diário dos equipamentos por crianças. Nossa. Esse era o trabalho dele. Ele acordava e dormia e ele tinha essas metas de aumentar esse tempo de uso. A gente Uhum. está falando de uma competição desleal, né? Assim, é muito forte para a criança essa balinha virtual, né? E aí a Aham. frase que eu falo é assim, olha, a tela tá para o desenvolvimento da linguagem, assim como a bala tá para a nutrição, né? Distrai, mas não alimenta. Sim. Mas vicia, né? A bala também vicia, porque o açúcar é um estímulo muito forte. A mesma coisa, a luz, o som, você ter o poder de trocar toda hora, isso afeta o span de atenção, a quantidade de tempo que a criança tem condições de prestar atenção também. Então, Com realmente, certeza. é um problema da atualidade aí. Além do que, com a tela não tem interação. Eu vejo que muitas vezes os pais ficam nessa dúvida, mas eu vejo que eles estão ensinando cores, que eles estão ensinando formas, que eles estão ensinando conceitos. Não é uma forma de estimular também? Pode até ser uma forma de estimular, não é que você nunca vai usar tela em momento algum, mas isso tem que ser mediado por um adulto, por uma pessoa, para ter um reforço ali, né, do que a criança está assistindo. Só que a tela não substitui a interação com outras pessoas, com outras crianças, com outro adulto, justamente por não ter interação. Então eles estão lá mostrando, essa é a cor vermelha. Ou então eles perguntam, que cor é essa? Aí tá aparecendo lá uma cor vermelha. Se a criança fala azul, a tela não vai corrigir. Se a criança fala vermelha, a tela não vai reforçar. Tem até alguns Uhum, desenhos que reforçam. Muito bem, uhum. mas eles não têm como saber se a criança acertou É. ou não. Então, não tem interação nesse tipo de atividade, de estímulo. Então, tem que ser utilizado com muita moderação, né, Ju? Muita moderação e cautela, porque a gente sabe que vicia e que traz prejuízos para o desenvolvimento. Mas nossos pais deixavam a gente na televisão e a gente nunca teve nenhum problema, né? Então, o que que você assistia na época que você estava aqui? O que eu tinha na televisão? Primeiro, a televisão estava lá, o sofá estava aqui, longe, né? A Uhum, televisão num sim. lugar que a gente nem alcançava, nem conseguia chegar perto, né? É. Segundo, a gente não tinha o poder de trocar o canal, a gente não tinha muitas vezes o controle remoto na mão. A mãe colocava lá, a gente ficava assistindo novela. Quer dizer, a criança pouco se importa com aquilo, ia fazer outra coisa, né? Enjoava, cansava. Ou tá bom, você tem o controle remoto? Tem, mas tem ali 10 canais. Não tem. A criança agora tem uma infinidade de opções, a tela na cara dela, o controle dela na palma do dedo. Gente, com 1 ano e pouco a criança já consegue fazer isso aqui, trocar de vídeo. Então, É. assim,
É muito diferente, é muito diferente. Fora que às vezes fica num looping eterno de episódios, que nem eu lembro. Eu gostava de um desenho, eu assistia um episódio hoje e eu tinha que esperar até o dia seguinte para assistir um outro episódio daquele desenho que eu gostava. E hoje não. Sim, As crianças têm tudo no Netflix ali à disposição e elas podem assistir aquilo repetidas vezes. o Então, tem que tomar muito esse imediatismo, né? cuidado. Prezem por tempo de qualidade com as crianças de vocês. E tempo de qualidade é ausência de telas, é olho no olho, e interação, e conversa, e afeto, e carinho, né? É isso aí. Não tem outro Não jeito. tem, né? Ju, Não tem então eu já vou atalho. finalizar aqui a nossa live. Antes que o Insta nos corte, que na última live que eu fiz com a Carol, o Insta simplesmente nos expulsou. Ele faz isso mesmo. Então eu queria mais uma vez te agradecer por Eu que ter agradeço. aceitado o convite, por estar aqui hoje. Quero lembrar vocês, quem está aqui, que é meu seguidor e ainda não conhece o trabalho da Ju, o perfil dela é @fala.fono. E ela também tem um canal no YouTube que chama Fala Fono, onde ela compartilha muita informação sobre desenvolvimento de fala e linguagem infantil, com uma linguagem muito acessível para qualquer pessoa entender. Então, você não precisa ser fonoaudiólogo ou um profissional da área da saúde. No canal dela, ela fala de um jeito muito simples mesmo. E tem seu livro, Ju. Como que o pessoal faz para adquirir, quem quiser? O livro tem no meu perfil, tem o site, né? O link, quem quiser, ou então entra www.falafono.com. Sem o BR, só falafono.com, que lá vai ter também. Pode procurar também a editora, né? Multi Editora, que você encontra. O pessoal tinha perguntado o nome aqui, ó, tá espelhado, mas é Aprendendo a Falar, tá? Do Gugu Dadá ao Mamãe Me Dá, Aprendendo a Falar, Juliana Trentini. Eu ainda quero Isso. encontrar a Ju pessoalmente para ganhar um autógrafo no meu livro. Quem sabe esse ano você vai no congresso ou ainda não? No congresso eu não sei, eu vou num evento sobre gagueira que vai ser, gente, me fugiu a palavra, promovido pelo Instituto Brasileiro de Fluência, lá em São Paulo, Em São com Paulo. o Iarus. Onde você está morando, Ju? Travou, desculpa. Que cidade que você está morando? Que eu não sei. Indaiatuba, Ah, em Indaiatuba. Então eu vou nesse coladinho com evento. Campinas. Ah, então é pertinho de São Paulo, ó. Você podia ir lá também, aquelas, né? Mas eu acho que assim, mais cedo ou mais tarde a gente vai se encontrar. Esse mundo é muito pequeno. Sim, vamos nos encontrar. Ainda mais agora com essa vida de maternidade de ambas as partes, dificulta um pouquinho, mas não impossibilita, né? Verdade. Então, pessoal, também quero agradecer a todos vocês que ficaram aqui acompanhando. Nós tivemos uma audiência muito grande e estou muito feliz com isso, muito mesmo. É sempre gostosa essa troca de informações, de conhecimento. E é muito bom ter vocês aqui acompanhando, enviando as perguntas de vocês e fazendo com que a nossa live fique ainda mais rica, não é verdade? É Então, isso aí, muito obrigada. agora, minha gente, eu vou lá, que eu já ouvi que o marido deu banho na pequena e chegou meu momento de dar um tetê, botar para dormir. Infelizmente ele não pode fazer isso, né? Infelizmente essa parte ele não pode fazer, isso só comigo mesmo. E a gente vai agora descansar, tá bom? Tá certo. Gente, beijão, vou deixar a live salva aqui por 24 horas, tá bom? Ju, Beijos, tchau, tchau. beijo, obrigada, tchau, tchau. Tchau.